Salve galera, beleza? Caralho do céu, tô com mais um videozinho pra vocês. Se estiver chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreva e me ajude a bater a meta de 1000 inscritos até o final do ano, rapaziada. Bom, rapaziada, hoje vamos falar sobre o assunto de viagem, rapaziada. Viagem. Eu vou passar um pouco da minha experiência, né? Do que eu sei, do que eu aprendi até aqui. Depois de algumas viagens realizadas, né? Com esse carro eu fiz poucas, mas quando eu tinha o outro, o Corsa Classic, eu fiz várias. E claro, peguei um pouco de experiência, né? E hoje eu vou passar para vocês o que você tem que fazer, né? Quais os preparativos antes de uma viagem curta, né? E uma viagem longa. Bora lá, vamos começar o vídeo. Rapaziada, o que você tem que fazer antes de uma viagem curta, né? Viagem curta que eu falo, rapaziada, aquela viagem igual eu fiz semana passada para Caruaru, né? Eu moro em Tupanatinga, uma cidadezinha do interior de Pernambuco, e fui para Caruaru, né? Tupanatinga, aqui onde eu moro, para Caruaru fica 174 quilômetros, né? 179, perdão, só corrigindo aí, 179 km. E nesses 179 km, para eu percorrer, o que é que eu fiz? Primeiro, levei o carro na oficina, mandei alinhar, né? Fazia um tempinho que eu não tinha alinhado o carro. E calibrei os pneus, né? Isso um dia antes de viajar. Dei uma conferida no óleo do motor, tudo ok. Na água, tudo ok, que é importante, né? Você verificar esses detalhes aí. Verifiquei isso. Antes de ir pra casa, abasteci, né? Abasteci o carro, já deixei pronto. No outro dia, mais uma vez verifiquei o nível da água, do óleo. E segui viagem, rapaziada. Segui viagem. E calibrei o step também, né? Só pra lembrar vocês, né? Quando for calibrar os pneus, rapaziada, sempre verifique se o step está calibrado também, beleza? Porque você não sabe no caminho o que pode acontecer, né? Você pode precisar do step, e quando for precisar, o step não vai descer invertido em nada se não tiver calibrado. Se o step estiver seco, você vai ficar no prego, né? Pronto, esses são os preparativos com uma viagemzinha curta, né? 200 km. Claro, imprevisto pode acontecer a todo momento, né? Você está sujeito a isso, né? Mesmo você fazendo os preparativos de uma viagem, você está sujeito a qualquer momento ficar no prego, né? O carro quebrar. Mas as chances do carro quebrar já são um pouco menor, né? Se você cuidar, se você ter atenção, manter as revisões em dias, isso é que é o importante. Agora, rapaziada, eu vou falar sobre viagens longas. Viagens longas já tem que ter um pouco mais de cuidado, né, rapaziada? Um pouco mais de atenção, né? Eu vou dar um exemplo aqui, tipo, ó, animal na estrada. O cidadão viu que eu ia passar pra cá, nem deixou eu passar, já foi ultrapassando logo. Os motoristas aqui, meu irmão, são muito mal educados. Mas bora lá, vamos pro vídeo, né? É o mais importante. Bom, eu moro em Pernambuco, rapaziada, como vocês já sabem, né? Eu vou uma viagem pra São Paulo. Pernambuco pra São Paulo fica quantos km aí, mais ou menos? Eu vou chutar aqui, eu nunca vi, né? Nunca prestei atenção em dar uma olhada nisso aí. Mas vou chutar aqui, vamos dizer que fique a 2000 km, né? 2000 km, Pernambuco para São Paulo. É uma viagemzinha mais demorada, né? A atenção aí já tem que ser um pouco maior, né, rapaziada? O que é que eu faria nessa situação com esse carro hoje? Eu vou dar um exemplo desse carro, né?
troca de óleo desse carro, já falta só menos de 2.000 km, né, para troca de óleo desse carro. Eu vou trocar com 56.000. Ele já tá com 54.377 km rodado. Então falta menos de 2.000 km para trocar o óleo, né? Então nesse caso eu já teria que trocar o óleo do carro, né? O que eu faria numa viagem dessa faltando uma semana, né? Primeiramente, dar uma olhada se os pneus têm condições, né, de aguentar a viagem. Esses meus, graças a Deus, estão semi-novos, né? Perfeitas condições, em perfeito estado de conservação. Então, pneu já não precisa trocar. Óleo, pronto, troca de óleo. Eu faria o que? Uma limpeza no sistema de arrefecimento do carro. Faz o que? Uns 4 meses mais ou menos que eu fiz uma limpeza no sistema desse carro. Eu só faço limpeza nesse carro quando eu vou trocar o óleo. Então faz 4 a 5 meses que foi trocado esse óleo. E ainda não fiz a limpeza, então eu já faria uma limpeza no sistema. Troca de óleo, limpeza no sistema de arrefecimento. Trocaria o que? Correia dentada, rapaziada. Faz tempo já que eu troquei. Ainda não, tipo, faz um ano e meio que eu troquei a correia dentada desse carro. Dá pra ir? Dá, porque se eu rodei muito foi 15.000 km com esse carro. Então nessa questão eu não trocaria a correia dentada não, rapaziada, porque a correia tá nova. Não vejo necessidade de eu trocar. Seria um gasto à toa, né? Agora, tipo, se você já rodou aí uns 30.000 km com essa correia, rodou mais ou menos 2 anos e ainda não trocou, aí sim, aí seria o momento de trocar, né? Já que a viagem é um pouco longa. Pronto, correia dentada eu já não trocaria. Mas é aquela, né? Não vou trocar, não trocaria porque tá nova ainda. Foi trocada com pouco tempo. Agora, se sua correia foi trocada já faz um tempinho, o seu carro já tem uma rodagem com ela, aí sim, rapaziada, aí sim é hora de trocar, né? Antes de fazer uma viagem dessa. Pronto. Aí eu trocaria correia, tensor, né? Válvula termostática e a correia do alternador, né? Para fazer aquela revisão completa. Pronto, feito isso, eu mandava um mecânico dar uma olhada também nos mangotes de água, né, rapaziada? Dava uma verificada, ver se não tinha nenhum desgastado demais, né? Dá pra você conhecer, entendeu, rapaziada? Se você dar uma olhada, ficar pegando neles, dá pra você ter uma noção se já estão com a vida útil perto de se acabar, né? Então dá uma conferida nisso aí, rapaziada. Depois disso, né, depois do carro revisado, do jeito que eu falei aí, quando fosse faltando 2 dias pra viagem, eu levaria na oficina, mandava o mecânico alinhar, balancear, se fosse preciso fazer cambagem e antes da viagem, rapaziada, faltando um dia mais ou menos, né, na véspera da viagem, calibrava os pneus, né, os 4 pneus, o step, já deixava o carro abastecido. Pronto, rapaziada, depois disso aí que eu falei, que eu citei, era só pegar a estrada, pedir proteção a Deus e ser feliz, rapaziada. Pronto, é isso, não tem muito o que fazer não, entendeu? Isso aí evita de você passar perrengue na estrada, entendeu? São revisões necessárias. Você
tem que fazer antes de pegar uma estrada, fazer aquela viagem longa, né? Viagem curta você não precisa fazer muita coisa não, né? Agora uma viagem longa é necessário. Porque uma viagem curta, rapaziada, se o seu carro quebrar, é só ligar para um guincho, dependendo da distância e do que acontecer, né? Você gasta aí em média 300, 400 reais de guincho. Agora se você sai de Pernambuco para São Paulo, seu carro quebra na Bahia, como você vai pagar um guincho para levar o carro para casa? Então não faz sentido, entendeu, galera? Então por isso que é necessário você fazer uma revisão no seu carro antes de pegar a estrada para fazer uma viagem longa, beleza? Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like. Se ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe o vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima, se Deus quiser. Fui!